Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensamento Cristão. É uma grata satisfação para mim tê-los aqui mais uma vez. Hoje vamos ver um trecho muito importante, na verdade nós vamos ver vários trechos que eu extraí dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo São João. Esses vários trechos, eles têm em comum que se tratam de dizeres do Senhor Jesus, mediante os quais ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo, que também é chamado de Consolador, o Espírito da Verdade, ou Paráclito, que quer dizer advogado ou amparador, a vinda do Espírito Santo depois que ele partir. Então, são trechos que tratam dessa promessa que o Senhor Jesus fez aos apóstolos, por ocasião das suas últimas instruções aos apóstolos, após a última ceia, essa promessa de que viria um Consolador, o Espírito Santo, que lhes introduziria em toda a verdade. Às vezes se traduz, lhes introduziria em toda a verdade, ou lhes introduziria na verdade plena, e ensinaria tudo o que eles teriam que aprender, relembraria o que foi ensinado quando Jesus estava no mundo e ensinaria o restante que eles deveriam aprender. E usa-se essa expressão interessante, introduzindo-os na verdade plena, introduzindo os apóstolos na verdade plena. Então, um texto muito rico. Realmente seria aconselhável que após o vídeo vocês manuseassem a Bíblia, relessem ou revessem o vídeo, né? Esse texto é muito importante, é uma promessa muito importante. Nós devemos recordar sempre que o Espírito Santo está no mundo, né? Eu vou então reler os trechos, no final vou fazer um comentário um pouco extenso, que essas passagens são relevantíssimas, né? Extremamente importantes. Então nós vamos ver, na verdade nós estamos no Evangelho segundo São João, vamos ver no capítulo 14 os versículos 16 e 17, depois os versículos 25 a 29, ainda no capítulo 14. Depois nós vamos ver no capítulo 15 os versículos 26 e 27. No capítulo 16 vamos ver os versículos 5 a 16, tá? E depois eu vou fazer um comentário um pouco mais extenso do que geralmente eu faço. Essas passagens são muito relevantes. Então vamos lá, vamos passar a leitura dessas passagens tão significativas. Capítulo 14, a partir do versículo 16. Nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí o 25 em diante. Estas coisas vos disse, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos recordará de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para vós. Se me amasseis, certamente ficaríeis alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Agora o capítulo 15, 26 e 27.
Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Agora o capítulo 16, a partir do 5º até o versículo 16. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei a vós. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos introduzirá na verdade inteira, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e me vereis, porque vou para o Pai. Esses são os trechos que eu gostaria de ler. O Senhor Jesus aqui prepara os apóstolos, né? Ele fala claramente que ele ainda estará com os apóstolos um pouco e depois partirá. Partirá para um local para onde eles não poderão ir. E ele diz que depois ele voltará. Os apóstolos no começo não entenderam muito bem, né? Eles tiveram dificuldade para entender o que ele estava falando. Alguns entenderam mais, outros entenderam menos. Ele estava descrevendo ali tudo o que iria acontecer. E após essa passagem, né, que ela consiste nas últimas instruções que ele deu aos apóstolos, são instruções extensas. Ele falou não apenas sobre isso que nós estamos enfocando, mas falou sobre uma série de outras coisas, né? Falou também sobre, orou também pelos apóstolos, né? O que nós já vimos em outro vídeo, a oração de Jesus pelos apóstolos. Então, foi uma ocasião em que ele deu as últimas instruções, orou, deu muitas recomendações, explicou o que ia acontecer. Então deixou os apóstolos preparados para aqueles acontecimentos que se seguiriam. O que é que se seguiu? Se seguiu que logo depois daí ele foi preso no jardim de Getsemane e começou todo aquele sofrimento, né? Preso, julgado injustamente, né? Sofreu flagelos, açoites horríveis, né? Humilhações terríveis, né? E foi crucificado, morto, ressuscitou, permaneceu, né, com os apóstolos após a ressurreição, algum tempo, depois ascendeu aos céus. Pouco antes de ascender, assim, minutos antes, pouco antes da sua ascensão, ele confirmou que os apóstolos receberiam da virtude do Espírito Santo. Ele confirmou que o Espírito Santo desceria sobre os apóstolos, como de fato isso ocorreu no dia de Pentecostes. 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, como ele havia
dito que faria. Então, ele, nas últimas instruções, ele detalhou, como nós vimos, tudo que iria acontecer, falou do Consolador, ou Espírito da Verdade, ou Espírito Santo, ou Paráclito, né? A Bíblia grega usa esse termo Paráclito, que significa amparador. E antes da ascensão, um pouquinho antes da ascensão, confirmou a vinda do Espírito Santo. De fato, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E a partir daí, meus amigos, meus irmãos, a partir daí, os apóstolos tiveram o seu poder multiplicado. Os apóstolos, antes disso, já faziam milagres, curas milagrosas, mas a partir da descida do Espírito Santo, eles receberam um poder extraordinário. Então, eles começaram a fazer milagres extraordinários, curas assombrosas. Tudo que Jesus falou que eles fariam milagres como ele próprio, Senhor Jesus, havia feito, e Jesus ainda falou assim, farão até maiores. Então, o poder dos apóstolos foi multiplicado, né, incrivelmente, e eles tiveram discernimento das coisas, porque o Espírito Santo os introduziu na verdade plena. Então, todo aquele que é revestido do poder do Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele dá testemunho de que o Senhor Jesus é Filho de Deus Todo-Poderoso. Como está escrito aqui nessas passagens que nós lemos, o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo testemunhará sobre ele, e os apóstolos, então, testemunharão sobre ele também, ou seja, comprovarão pelos seus feitos extraordinários, pelos prodígios realizados, que é um poder divino, que o Senhor Jesus é Filho de Deus Todo-Poderoso e que o poder do qual eles estão revestidos é poder vindo do céu, vindo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, isso foi o que aconteceu, e por essa razão é que o cristianismo se difundiu de uma maneira tão extraordinária, né? Porque é a vontade de Deus que isso acontecesse, né? Os apóstolos deram testemunho, e de uma maneira tão impressionante, que apesar de toda a perseguição feroz e iníqua que se fez, não apenas contra o Senhor Jesus, como contra os seus apóstolos e discípulos e seus seguidores nos séculos seguintes, nada disso impediu o crescimento do cristianismo, a difusão do cristianismo, que por si só é um milagre, né? É um milagre de Deus. E num mundo em que há tanta maldade, né, o cristianismo tenha se difundido tanto e continue se difundindo tanto. Na verdade, com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, o príncipe deste mundo, que é Satanás, está julgado e condenado. Agora, pouco tempo lhe resta para a consumação de todas as coisas, para que ele seja jogado definitivamente, ele, seus seguidores e os espíritos do mal sejam jogados definitivamente no local onde há pranto e ranger de dentes, que é o Hades, que é o inferno. Enfim, vejam quantas informações relevantes, né? E eu queria frisar também a vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu queria frisar a vocês que nós sempre devemos lembrar que nós não estamos desamparados. O que o Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Nós não estamos desamparados, porque o Espírito Santo está nesse mundo por ordem de Deus. O Consolador ampara todos os cristãos. O poder do Espírito Santo está se manifestando nesse instante, nesse mundo. Permanece se manifestando, contendo as hordas malignas seguidoras de Satanás. Então, tolhendo o poder de Satanás, abençoando e protegendo os cristãos. E, mais ainda, além disso, aqueles sobre os quais o Espírito Santo desce, aqueles em quem o Espírito Santo habita, aquelas pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo, essas são capazes de fazer prodígios extraordinários, tão extraordinários quanto os apóstolos faziam.
Inclusive, há passagens na Bíblia em que o Senhor Jesus diz que aquele que pedir o Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo venha sobre ele, será atendido, né? Então, o Espírito Santo está nesse mundo e algumas pessoas são batizadas pelo Espírito Santo e revestidas do poder do Espírito Santo, tal como aconteceu na época da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, tal como aconteceu com o discípulo Paulo, que foi revestido do poder do Espírito Santo quando se converteu ao cristianismo, e com muitos outros discípulos, né? O Espírito Santo está nesse mundo, tolhendo o poder maligno de Satanás, abençoando, protegendo os cristãos. E, com relação a algumas pessoas, ele as concede poderes extraordinários, poderes estupendos, como fez na época dos apóstolos, no início do cristianismo, continua fazendo. Os mais diversos dons são concedidos pelo Espírito Santo, dons de cura, dons de profecia, os mais diversos dons. Depois nós vamos falar disso em outro vídeo. São Paulo tratou muito dessa questão dos dons do Espírito Santo. São Paulo, na verdade, foi um pregador extraordinário. Mas, enfim, por hoje é isso aí. Eu gostaria que vocês guardassem no coração, meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo está nesse mundo, nós não estamos órfãos, o Consolador está nesse mundo para nos amparar e proteger de todo mal. Tenham isso no seu coração, tenham fé e confiança que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo a este mundo, que o Espírito Santo recebe o poder do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, na verdade, consiste também no próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele está agindo nesse mundo, neste instante mesmo, como agiu no início do cristianismo, continua agindo. Graças a Deus. Graças a Deus. Por hoje é isso aí, meus amigos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com amigos. Se porventura você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal. Nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe muito abundantemente, hoje e sempre. Seguimos juntos, se Deus quiser. Graças a Deus.